Chineses comem cachorro? Chineses comem gato? Chineses comem insetos todos os dias? Se não comer, então o que vocês comem no dia a dia? Hoje eu vou responder essas dúvidas para vocês. O que os chineses comem no dia a dia? Oi, gente, sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, mas já vivo aqui no Brasil faz mais de 9 anos. Para quem não sabe, eu sou professora de chinês também, tenho um curso de mandarim para brasileiros, chama clubedechinês.com.br. Se você tiver interesse, pode baixar nosso e-book com mais de 100 páginas, você pode conhecer muito melhor, né? Começar a entender um pouco o idioma. Vou deixar o link aqui na descrição. Bom, hoje a gente vai fazer um formato de se responde. Porque tem muitas coisas sobre quando a gente fala, né, comida. A China é muito grande, igual no Brasil. Então, cada região tem gastronomia muito diferente. Por isso, eu resolvi fazer esse formato. Então, a gente, né, publicou uma pergunta no comunidade e eu escolhi algumas perguntas mais curtidas. Ou seja, mais pessoa quer saber também. Sem enrolação, vamos para a primeira pergunta. Como é feito um yakisoba no estilo chinês da China mesmo? Esse chinês da China mesmo é muito famoso aqui no canal, né? Yakisoba, primeiro vamos aprender como falar yakisoba em chinês, porque yakisoba é uma palavra em japonês. E em chinês seria chao mian. É muito parecido com yakisoba no japonês, mas tem uma diferença, né? Como você perguntou, na China, o yakisoba, ele não tem muito molho. Na China, o jeito de fazer yakisoba é você refoga macarrão e refoga junto com alguns legumes ou carnes. Não é tanto. Eu vi aqui no Brasil tem alguns lugares, tem muitos legumes e carnes, tipo quase o mesmo peso de macarrão e monte molho. Isso não é um típico yakisoba na China, né? Típico chao mian na China. Típico chao mian na China, o principal tem que ser macarrão. Pode ser macarrão de arroz, macarrão de trigo, outros tipos de macarrão e alguns legumes e carnes para complementar, mas é poucos. Vamos supor, talvez se você colocar 10 de macarrão, você colocar 2 ou 3 de esses comprimentos. Ele não pode ser tomada um principal do macarrão, porque é macarrão refogado, não é carne ou legumes refogados, certo? Por que eu tô enfatizando isso? Porque na China, né, os pratos muitas vezes é misturado, não é só uma coisa. Tipo, eu vou cozinhar carne só. É muito difícil. Geralmente a gente cozinha carne com algumas outras coisas. Então é muito importante você ter essa ideia de, né, porcentagem, porque assim seu prato vai ficar gostoso e bonito. Na verdade, eu já fiz um yakisoba usando macarrão italiano. É um jeito mais chinês. Tem no canal. Eu acho que o título chama yakisoba chique demais, alguma coisa assim. Mas eu posso fazer outra vez, né? Porque esse vídeo já é meio antigo. Vamos para a próxima pergunta. Qual a diferença entre o café da manhã, almoço, lanche de tarde e janta na China? Que comida não pode faltar em cada um e o que não pode repetir em cada um? Primeiro, esse lanche de tarde não é muito comum na China. Nem chá, nem café a gente não come à tarde. Ponto. Agora, essas 3 refeições, café da manhã é mais diferente do que comparado com almoço e janta. Porque almoço e janta na China é muito parecido. Talvez a janta é um pouco mais leve, mas sempre, maioria dos lugares vai ser arroz e junto com alguns pratos. E é muito comum ter uma sopa, ok? Pode ser sopa de legumes, de carne, de frango, de várias coisas, mas é muito comum ter uma sopa. Então, a gente fala que almoço e janta, pra gente ter, né, nutrientes suficientes, a gente precisa comer arroz ou macarrão. Tem algumas regiões na China, em vez de comer arroz, comer macarrão, né, no lugar de arroz. Algum tipo de carne e várias verduras e legumes. Quando você vê a culinária chinesa, verdura e legumes, coisa feita de soja, não carne, ele ocupa muito mais porcentagem comparado com carne. E café da manhã, o que a gente come? É muito variável. Quando eu era pequena, eu comia muito gyoza. Para vocês parece uma janta ou um almoço, mas não. Café da manhã é uma coisa que o brasileiro demora mais para acostumar na China, porque é quente. Muitas vezes a gente come coisa fria, tipo fruta. Só café quente. O pão pode ser fria também, né? Mas na
China, café da manhã é quente. A gente tem um pãozinho chinês, é muito bom. Ele é um pão, só que não é assado, é feito no vapor. A gente chama baozi se é recheado e mantou se é só pão, sem recheado. Tem algum restaurante na China que é muito famoso de café da manhã, por exemplo, em Pequim. E eu gravei um vídeo no canal, né? Eu fui para comer lojas de baozi, lojas de pãozinho. Lá dentro tem sopinha, por exemplo, sopinha de abóbora, sopinha de arroz. Sopinha de arroz é tipo um canja de arroz. Também tem algumas verduras. Isso já virou um almoço e janta. Mas o principal é pãozinho ou macarrão, coisa feita de trigo ou arroz, coisa que enche mais. Quando o brasileiro ir pra China, vai ver um café da manhã chinês muito reforçado. Parece que você vai fazer uma coisa muito pesado. Isso veio de uma cultura mais de agricultura, né? Porque na China, poucos anos atrás, tinha muito zona rural. As pessoas precisavam comer mais, né, de manhã para poder sustentar a de manhã inteira. Por isso tem essa cultura de comer mais cedo e comer coisa mais pesada. E o que não pode faltar em cada um, eu acho que não tem uma coisa que não pode faltar. Para janta e almoço não pode faltar é arroz ou macarrão, dependendo da região. E o que não pode repetir, tudo pode repetir. Se você come muito carne no almoço, geralmente a janta a gente já não come muito. A gente come hoje em dia talvez mais, mas antes não comia muito carne. Aniversário come bolo, algum salgado, tem algum salgado. O bolo é muito ocidental e o bolo na China é muito diferente comparado com o bolo aqui. Bolo lá é um bolo desse tamanho de bolo, de massa mesmo, muito fofo. Geralmente é bolo bem fofo. Tem desse camada de chantilly, assim. Então é um bolo, para você com certeza não é nada doce e não tem muitas coisas. É mais massa e chantilly e só. No aniversário a gente comia muito macarrão. Isso é muito tradicional. Até hoje, né? A gente faz esse símbolo. Não é obrigatoriamente você comer macarrão, mas é muito comum, né? Sua mãe, seu pai faz um macarrão, fala, macarrão de vida longa. É um símbolo. Algum banquete de aniversário da pessoa mais velha, a gente tem costume de comer pêssego. É um símbolo de vida longa também. No banquete de 90 anos do meu avô, não teve pêssego, mas teve um pãozinho, baozi chinês, que é pintado de pêssego. Parece um pêssego, mas não é pêssego. Mas é só para um símbolo. Tem doce típico da China, sem influência do Ocidente. Acho que quase só tem doce sem influência. Porque chocolate não é comum. Claro, tem pessoa que gosta e compra, mas assim, com certeza não é uma cultura de comer chocolate, tanta chocolate igual aqui no Brasil. Mas a gente tem alguns doces. Sopa doce é muito comum na China. Sopa de algum flor, feito de várias coisas diferentes. Eu aqui até faço um pouco. Ele é um cogumelo. É uma comida, na verdade, nem. Talvez para você nem é doce, mas para mim é doce. Cogumelo e colocar um pouco de flor e colocar um pouco de ameixa, açúcar e aí faz sopa doce. E também tem um doce de feijão, né, que é muito comum na China, não só no Japão, na China também. A gente tem sorvete de feijão doce. Então, feijão doce é um doce muito comum que é sem influência ocidental. Bebidas acompanhando em cada refeição, a gente não bebe durante a refeição. Isso é muito ruim. A gente bebe sopa salgado. Nem isso é muito comum. Geralmente a gente bebe antes ou depois da refeição. Durante a refeição é só comer comida. Não tem bebida mesmo. E a última pergunta de tradição de Confúcio na comida de ser doce e salgado ao mesmo tempo nos pratos chineses. Não necessariamente. Na minha região, a comida é salgado e pimentado. Então, cada região diferente. Claramente, né, em várias regiões não combina esse doce e salgado. Como são feitos esses molhos chineses que deixaram a comida tão saborosa? Então, esses molhos, geralmente a gente usa muito shoyu, mas shoyu na China não é só shoyu de soja. Tem um shoyu com sabor, tem shoyu chama molho de ostra, é famoso, tem shoyu
misturado com sopa de peixe, sopa de carne, sopa de legumes. Então tem shoyu temperado. Este shoyu é muito mais saboroso do que um shoyu, assim, mais puro, que vende, né, no Brasil. E também a gente usa muito molho de soja, molho de pimenta. E como fazer um legítimo macarrão chinês? Macarrão chinês para mim é sopa, macarrão na sopa. É muito comum na café da manhã, inclusive, não só yakisoba. E eu faço muito aqui no Brasil também, porque é muito fácil. Eu compro o macarrão, geralmente ele é muito fácil cozinhar. Aí joga na água, cozinha. Eu faz uma sopinha com os temperos diferentes. Aí faz um pratinho, tipo, algum legumes, algum carne. E aí joga macarrão e joga esse legume ou carne em cima e pronto. É uma refeição muito simples, tipo lanche. Qual o segredo de cozinhar tanta coisa junto e ainda assim tudo fica no ponto certo? Isso é muito importante, sabia? Porque outro dia eu tava cozinhando uma coisa. Carne, cebola e cenoura. O cebola, né, ele é tipo meio em tira. Aí o Lucas tava cortando cenoura em fatia. Eu falei, não. Na China, geralmente, se você mistura as coisas, o formato de cada coisa tem que ser muito parecido. Tipo, se você cozinhar um carne em tira, outras coisas também tem que ser em tira. Se você cozinhar um carne em cubo, outros acompanhamentos também tem que ser em cubo. E quando você refogar uma coisa, tem uma ordem de colocar. Tipo, geralmente a gente coloca gengibre, alho, esses temperos primeiro, né, no olho, e depois carne, depois alguns legumes, e depois outro legume que cozinha muito fácil, coloca os temperos e pronto. Então tem ordem de colocar as coisas para cozinhar quando você mistura muita coisa. Como fazem para deixar legumes tão doces? Acho que tem legumes de vários sabores. Depende de legumes, né? Eu não consigo deixar um rúcula doce, por exemplo, eu acho. Quais são os molhos indicados para cada tipo de prato? Na verdade, na China, por exemplo, para cozinhar uma berinjela, por exemplo, a gente usa muito alho. Mas cada região pode colocar coisa diferente. Tipo, a minha região gosta de pimenta, então coloca molho de pimenta. Tem região que gosta de doce, coloca mais doce. Tem região que gosta de salgado, e aí coloca mais molho salgado. Então, dependendo da região. Como preparar um bom peixe? Esse eu vou fazer um vídeo, porque eu tenho um peixe secreto da Cici, deliciosa, e você consegue achar um ingrediente, tipo, no seu mercado que você frequenta, com certeza. Próxima, Thaís. Tem muitos vegetarianos, veganos na China? Não, tem muito pouco. Mas para os vegetarianos, veganos comer, tem muita opção. Só que na China, como eu falei um pouco antes, a gente mistura muitas coisas. Então, mistura também muito carne com legumes. Por isso, para essas pessoas, talvez precisa, especialmente veganos, né? Precisa aprender, com certeza, um grupo de palavras que é para ajudar você a conseguir pedir as coisas. Por exemplo, carne com batata e cenoura. Você pode perguntar se pode tirar esse carne e só faz batata com cenoura. É muito difícil você encontrar só um restaurante vegano. No cidade grande até consegue, mas não é tão comum. Próxima, Milian. Como são as comidas de festas? Tipo aniversário infantis, aniversário de 15 anos, formaturas, tem bolo, tem docinhos, tem salgadinhos. Não. Isso é muito brasileiro. Eu acho, tipo, brasileiros amam festa. Aniversário infantis são mais comuns. Aniversário de 15 anos não existe. Isso é uma coisa só do Brasil. Formaturas também é uma coisa só tem no Brasil, não tem na China também. Então, aniversário infantis, a gente tem bolo, sim, né? Infantil, a gente tem bolo, aquele bolo cheio de massa. E geralmente a gente come refeição. Tipo, faz meio que uma panquete. Se você convidar todo mundo para sua casa, sua mãe, seu pai vai cozinhar um panquete para todo mundo comer. É uma refeição normal, só que com mais pratos. E aí depois todo mundo vai comer um bolo. E às vezes, se for verão, a gente compra um sorvete para todo mundo. E é isso. Não tem os docinhos e salgadinhos. É muito, muito, muito difícil encontrar isso. Próxima, Gabriela. Tenho curiosidade no paladar de vocês. Por exemplo, na Coreia do Sul, o pessoal, via de regra, gosta de uma comida mais apimentada. Na China, vocês gostam de
que tipo de sabor? Tempero, muito sal, pouco sal? Muito boa pergunta, Gabriela, porque isso eu quero explicar. A paladar dos chineses, na verdade, são muito diferenciados. Como a China é muito grande, a gente, na verdade, dividiu oficialmente 8 estilos de gastronomia mais populares na China, ou seja, tipo, tem outros, mas não é tão popular. São 8 em nome de províncias. Por exemplo, na minha província é uma desses 8. Eu vou mostrar algumas fotos para você. Então, por exemplo, essa sopa é uma comida de Fujian, que é perto de Taiwan. Lá a comida, tipo, leve. Essa é uma sopa, você pode ver, né? É uma sopa mais leve, mais saudável. O sabor não vai ser muito pimentado. Minha prima mora lá, ela não acostuma muito, porque é muito diferente. Esse prato é comida da minha província, de Hunan. É muito pimentado, você pode ver. Claramente tem um monte de pimenta. E, nossa, eu tô babando já. Muito salgado e pimentado. Talvez você conhece dim sum, muito famoso, né? Tudo é cestinho. Esse é muito comum em Canton. Lá as pessoas tomam café, né? No feriado, final de semana, um cafezão, assim, com todo mundo e cheio de esses comidinhas. Esse é comida de Shandong, é perto de Coreia. Lá a comida é muito salgado. Ele não é pimentado, é só salgado. Usa bastante shoyu, molho salgado, assim. Esse prato é muito famoso, é de Sichuan, onde vivem as pandas. Fica um pouco oeste da China. E essa região dizem que tem a comida mais famosa da China. Pelo menos famosa na China mesmo, né? Fora da China também é muito famosa. Chama Sichuan Cai, né? Comida de Sichuan. Lá o sabor é pimentado e adormecido, porque eles usam uma pimenta que chama Huajiao. Huajiao é tipo, parece pimenta do reino, mas ele adormece sua língua. Você sente claramente pimentado, só que sua boca dormido. Quem vai viajar pra China, com certeza, tem que experimentar comida dessa região, porque é muito especial. Você consegue achar um restaurante dessa região em todas as cidades da China, quase. Então, esse é uma mapa de 8 regiões, comida. Você pode ver, ele concentra mais no sudeste da China. Não é que no norte, no noroeste, no oeste, norte, não tem uma comida, gastronomia, região. Tem também, só que não é tão popular. Também é por causa de maioria das população da China concentra nessa região. Por isso, com certeza, quando tem mais gente, vai ter mais pessoas comendo, então mais popular a comida dessa região, certo? Elistra pergunta, você sabe se existe problemas nutricionais que sejam comuns na China ou em algumas regiões específicos devido de tipos de alimentação? Sim. E eu ouvi falar que tem pessoa que fala que comida chinesa é muito saudável, só que não. Comida chinesa, em geral, estatisticamente falando, não é saudável. Claro, você consegue comer muito saudável na China, escolhendo comida. As pessoas não comem tão saudável igual vocês pensam, talvez. Eu vi uma reportagem, né, uma análise em 2017, China, por causa de essa alimentação, tem muitas pessoas morreram de problema de coração e a problema de câncer. Esses dois tipos de doenças, a China é o primeiro entre os 20 países mais populosos no mundo. Então é um problema muito sério. Por exemplo, meu pai tem pressão alta e minha mãe, né, tem um pouco entupimento no cérebro. Tudo isso é um problema de sangue e coração. E tem muitas pessoas com idade deles têm esse tipo de doença. Então eu acho que até faz sentido esses números. E essa pesquisa mostrou que a alimentação na China tem 3 grandes problemas. Primeiro é comer muito salgado. Isso você meio que percebeu, né? Quando eu mostrei as gastronomias, regiões da China, tudo usa muito molho salgado, shoyu, sal. Então, tudo esses molhos gostosos que vocês também gostam, não faz muito bem para a nossa saúde. É melhor comer, maioria das vezes, né? Comer coisa mais leve, menos
menos molho, isso é mais saudável. Segundo problema é comer muito pouco coisa integral. Por exemplo, arroz integral, trigo integral, porque na China come muito arroz branco, macarrão também branco, né, processada. E o último é comer muito pouco frutas. Para a gente ter uma boa saúde, é recomendado todos os dias pessoas comem 200 a 350 gramas de frutas. Só que na China, o pessoal come tipo menos de 50 gramas de frutas. Eu conheço muitas pessoas que não comem frutas na China. Frutas na China não é muito comum. Tipo, as pessoas não comem tanto fruta igual eu vi aqui no Brasil. Então esse é o último problema de alimentação na China. Muito bem, essas são as perguntas que teve mais curtidas. Talvez você tenha outras perguntas. A gente pode ter outros vídeos sobre comida, por exemplo. Eu posso fazer, né, uma receita e respondendo algumas perguntas, porque não vai ser muito gostoso, né, nessa quarentena. Eu tô cozinhando bastante. Deixa sua sugestão e até o próximo vídeo. 再见。